Olá, professor Salve, professor Arroio, muito obrigado pela sua presença cosmopolita em nossa live aqui. Prazer. Eu que lhe agradeço, professor. Agora lhe pergunto, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo muito bem. Ouvindo bem. É que a sua voz hoje, diferente das outras lives, está um bocado distante. Ah, está distante. A sua E agora? voz. Você está sem microfone aí, por isso. Isso. Mas, e aí, professor, como é que está? Melhorou? Como é que está a audição? Quando você se aproxima do teu aparelho celular, naturalmente que fica melhor. Mas quando você está um pouco distante, some um pouco a voz. Eu estou usando o microfone aqui hoje porque tem um barulho aqui na região e eu espero que não haja interferência desses ruídos. Certo. E você me perguntou se eu estou bem, professor, e eu vou lhe dizer que se melhorar, fica melhor. Se melhorar, fica melhor. Maravilha. Pode encostar. Certo. Mas eu vou fazer o possível para aumentar os meus decibéis. Não, tudo bem, eu já estou te ouvindo bem. No início, quando você estava falando sentado mais confortavelmente, não se ouvia bem. E eu estou ouvindo uma outra voz aí agora que está conversando contigo. Exatamente. Valeu. Você, professor, não me mandou o card. Quando você posta, se postasse lá, professor Arroio, postaríamos os dois juntos. Eu não postei sozinho para não confundir as pessoas. Por exemplo, já está aqui a professora Aruzi, que eu falei com ela que estaríamos no seu canal. Para que as pessoas não confundissem, em vez de ir no seu canal, aparecer no meu. Porque não aparece nos dois mutuamente, né? Pelo menos é o que eu penso, que não aparece nos dois. Mas já estamos por aqui. O Tiago Custódia, Aruzi Andrade e mais 15 pessoas já estão aí nos vendo, aí, de acordo com o Instagram. O Tiago Custódia é um jovem trabalhador e um pensador também. Ele mora no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Obrigado, Tiago Custódia. Um rapaz de bem. Que bom você estar por aqui, Tiago, para ouvir o professor Antônio Arroio, que esse camarada é uma águia. Né? Seja muito bem-vindo, não só Tiago Custódia, mas a Arúzia e tantas outras pessoas queridas e queridos. A Silvana, professor de Oliveira, que é lá do Paraná, me parece, ela disse que está vendo eco. Agora ela escreveu que aparece sim, eu não sei exatamente o que foi, mas eu quero ver aí se eu apareço legal aí. Olha, a Deise Nascimento acabou de adentrar. Deise, querida, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz com essa torcida aqui para o professor Barroso, grande mestre da oratória, que leu livros para tudo quanto é lado e que tem algo que é importante para a comunicação. Ele tem experiência profissional. Ele não viveu nem vive da teoria. Agora, eu admiro o professor Barroso como escritor. Você tem uns livros, meu caro, que nos empolga, que nos leva para outro planeta. É estonteante, como você usa muito esse termo, estonteante. Aliás, eu uso um termo teu nos meus cursos, que é levantar, falar e vencer. Eu sempre digo o teu nome lá, é isso aí. Muito bom. É isso, professor. Hoje nós queremos bater um papo sobre comunicação no cotidiano. Pois bem. Exatamente. Por quê? Mas por quê, professor? Não sei se você vai concordar. Nós trabalhamos juntos há algum tempo atrás em diferentes cursos com empresas, com outras empresas, não há necessidade de citarmos aqui nomes. E a maioria desses alunos daquela época e as épocas atuais nos procuravam e nos procuram, professor, não sei se é o teu caso, não necessariamente para ser um profissional palestrante, não necessariamente para discursar para o público. A sua maioria quer fugir daquela tendência da timidez, quer apresentar um trabalho, por exemplo, um novo projeto na empresa. Ele gostaria de ter uma conversa mais assertiva com seus colegas. Ele gostaria, por exemplo, de ter coragem, entre aspas, de falar com seu vizinho, com a sua vizinha, e até no métier familiar. Há quem diga, professor, eu tenho dificuldade de trocar ideias com meu filho. Então, professor, eu acho muito legal esse tema, comunicação no cotidiano, porque nós vamos falar exatamente do cotidiano. O que acontece, por vezes, quando há o ruído de comunicação. E nós brasileiros, como você me ensinou, adora fazer fofoca, ou seja, começa a coçar, eu lembro de você falando isso no curso, e aí o cara começa a coçar, não para mais de coçar, é a fofoca. E isso é muito ruim. É bom que sejamos claros
na nossa comunicação, de forma que o outro compreenda exatamente o que nós queremos levar de mensagem. É isso aí, esse é o tema de hoje. Muito bem, professor. Eu sempre gosto de lhe ouvir, né, e a sua companhia, seja presencial ou virtual, ela é sempre benéfica, frutífera, saudável, né? E a gente precisa se relacionar, contactar com pessoas inteligentes, pessoas que amam a boa leitura, o bom livro e as boas reflexões. E isso você faz muito bem. E está cada vez mais se esmerilhando, porque a comunicação é algo que a gente vai se Evoluindo aperfeiçoando constantemente. Exatamente. Constantemente. E essa sua dica, que foi você quem sugeriu o tema sobre a oratória do dia a dia, a oratória do cotidiano, ela é fundamental, porque existem muitos conflitos na humanidade, seja na família, seja na empresa, seja na academia, numa igreja, em qualquer ambiente humano. A causa maior dos conflitos ou de conflitos é a falta de uma comunicação límpida, clara. E as pessoas têm uma grande dificuldade em clarear, em tirar da sua cabeça suas ideias e vernaculizar, e verbalizá-las, materializá-las pelo vernáculo, pela palavra. E, como o professor Arroio sabe muito bem, foi a palavra quem nos criou. Foi a palavra quem criou o universo, o cósmico. Foi quem criou tudo. Quando o Criador disse, haja luz, houve luz. E aí foi criando tudo com o verbo, com a palavra. A palavra é mágica, ela é milagrosa. A palavra é milagrosa. E não sei por que cargas d'água, professor Arroio, os seres humanos, eles não se aprimoram nesta seara tão importante. Veja bem, por quê? Vamos pegar aqui, eu estou sendo exagerado, mas eventualmente a gente tem de ser cheios de exageros e prosopopeias. A guerra Rússia-Ucrânia. Com certeza aí faltou um pouco de diálogo. Uma certa clareza na comunicação. Eu fiquei triste quando vi um camarada numa reunião, não sei se foi no Parlamento Europeu ou não sei onde foi, saiu com a bandeira da Ucrânia, o embaixador, o diplomata do outro país, ou foi da Rússia, encheu de soco o outro agora, essa semana. Uma coisa feia, sabe? Coisa feia. Professor, no parlamento nós estamos indo para a Idade Média, ou o que está acontecendo com essa gente atual? Porque nós estamos vendo aí, nesses parlamentos, e não é só na Europa, aqui na América do Sul também, para não definir um só país, a mesma coisa, agressividade total, não se dialoga com uma certa cultura, com uma certa paz. Inclusive as palavras podem ferir, você sabe disso, ferir muito mais do que uma faca, vamos dizer assim. E eu vejo com maus olhos, ou fico triste de ver essas pessoas atuando dessa maneira, porque são pessoas públicas. Eles estão dando exemplos. Você imagina, uma pessoa que está aqui assistindo e vê um cidadão que ele tem um certo respeito fazendo um negócio desse, ele acaba fazendo igual. Nós tivemos aí nos anos anteriores exemplos disso, de pessoas que seguem determinadas palavras ditas e determinados gestos e acaba tendo problemas depois com a justiça. Mas antes de continuar, professor, eu quero mandar aqui um abraço lá para Pernambuco, para o Nenê, que é o Flávio Vieira, é um candidato o ano que vem lá a vereador. Também está aqui conosco, professor, a senhora Kátia Bacelar, que é muito legal que ela esteja conosco, está nos cumprimentando, mandando um abraço. E está aqui também, professor, que foi um aluno teu no Sebrae dos Novos Talentos, o Tito Araújo, que é o Tiago Araújo, está aqui mandando um abraço, dizendo que te segue já há muito tempo, está todo feliz da vida. E temos outros aqui também, como o Fabrício, o Alberto Carvalho, etc. E é isso aí. E se eu faltei alguém, daqui a pouco a gente fala. Mas professor, diga. Todas essas pessoas. Agora, Alberto Carvalho é um criminalista
Se for, ele vai avisar por aí. Mas, professor Arroio, você sempre vai anunciando as pessoas aí que forem aparecendo, porque eu acho isso muito legal. Porque eu estou tendo aqui uma certa dificuldade momentânea, né, de fazer esta leitura, e aí você está sendo a sopa Mas do tem mel. tem um detalhezinho, professor. Eu utilizo o meu computador, o meu PC, sempre aqui do lado. Quando você me vê olhando aqui para a esquerda, é que eu estou olhando numa tela maior, porque a tela do nosso celular, onde nós fazemos essa live, é muito pequena. E se eu estiver muito próximo aqui para tentar enxergar, fica meio estranho. Então, aqui eu vejo com facilidade, enxergo os nomes, vou cumprimentando, depois posso botar a tela para cima e para Muito baixo, bom. os nomes vão e voltam, está tudo cheio de Então, legal. tá. Mas Tá sim, no caminho professor, certo. vamos lá. Você é um expert. É um expert. Fico Não, feliz não sou não, não muito sou por não, isso. não sou não. E essa pessoa que é candidata a vereador, esse rapaz que é candidato a vereador pelo estado de Pernambuco, por alguma cidade do estado de Pernambuco, por algum município ou cidade, como é o nome dele? É Flávio Vieira da Silva, mais conhecido como Nenê da Moto, porque ele é taxista, ou melhor, mototaxista, com uma responsabilidade, professor, incrível. Primeiro, porque ele anda sempre uniformizado, de forma a ser reconhecido como tal. Segundo, ele anda com todas as seguranças. A moto dele constantemente faz revisões. Ele não dirige ali simplesmente para ganhar algum dinheiro no dia. É uma profissão que ele atua e eu faço com qualquer outra profissão, como se fosse um advogado, um médico, enfim, ele faz com muito carinho, com muita dedicação. E ele todos os dias coloca lá no Facebook o ponto que ele fica lá na cidade de Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, onde houve lá a Guerra das Tabocas, que os baianos, não, os pernambucanos, juntamente com os índios, colocaram para fora de lá os holandeses. Tem lá um lugar muito legal que eu fui lá visitar, inclusive ele estava lá também. E ele é um dos candidatos, professor, aprendeu conosco a se expor um pouco mais, é um homem de uma excelente oratória, tinha os seus vícios de linguagem, como todos nós por vezes temos, corrigiu isso tudo, que o nosso grande segredo, professor, não está na realidade em nós. O segredo está no aluno que segue as regras às quais nós ensinamos. Quando passamos uma ferramenta e o aluno, por algum motivo, não a pratica, não adianta nada. Ele vai dizer lá na frente, o professor não é um grande professor, porque afinal eu não consigo fazer o que ele me ensinou. Temos que praticar. Você disse no início da nossa conversa que nós estamos sempre nos estudando cada vez mais, aprofundando o nosso conhecimento para que possamos naturalmente sermos um comunicador de melhor qualidade. Só treinando, só usufruindo, só fazendo aquilo que seja necessário. É isso que eu sempre digo aqui aos nossos queridos alunos. Mas, professor, me diga algo sobre a questão do cotidiano para que nós possamos, então, continuar esse bate-papo aqui. Dê um exemplo aí que eu sei que você deve ter muitos. Pois bem, a comunicação no dia a dia, no cotidiano, ela é decisiva no futuro, na vida de qualquer profissional. Seja ele um mototaxista, seja ele um piloto de aeronave, seja ele um piloto de transporte marítimo, como eu sei que o professor Arroio tem este brevet. É brevet que chama de... É quase isso, professor. É uma autorização para navegar nas águas, digamos, rasas. Eu não posso atravessar o oceano, mas aqui na beira-mar dá para levar. Atravessou o oceano, vindo de Portugal para cá? Depende. Se o cara se perder nas correntezas e nas ventanias que possam levar, já foi, está lá. Agora, é difícil, é difícil. Professor, antes que eu entre no cotidiano, você passou algumas décadas na Alemanha, em Berlim, em Munique. Onde foi que você passou? Cerca de 20 anos? Ou quase 20 ou mais? Foram um pouquinho mais. Mas 20 anos exclusivamente inteirinhos dentro da Alemanha. Mais precisamente na cidade de Berlim, onde a cidade de Berlim era a capital da Alemanha chamada comunista, que era a Alemanha Oriental, e que tinha lá muitas coisas interessantes, que mais tarde, com a caída do muro, que foi em novembro Você estava lá na caída do muro? Eu estava lá em cima do muro, quebrando ele junto com aquela população toda, cumprimentando todo mundo, bebendo cerveja alemã com ele. Comunista,
era Bonn, não era não? Não, a capital. Bonn era da Alemanha Sim, capitalista, que passou pensava. imediatamente a ser. Você lembra que o presidente naquela ocasião, presidente não, primeiro-ministro, era o. Rapaz, me fugiu o nome. Mas foi ele que, depois, mais tarde, unificou as Alemanhas, quando passou, então, a Alemanha a ser só um país, como era antes da criação do muro, que foi, naturalmente, algo que ocorreu com influência dos países, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Rússia. Cada um pegou um pedaço da cidade de Berlim, dividiram aquilo tudo e aquele muro foi construído, não por eles, pelos próprios alemães orientais. Mas, enfim, professor, ali... Professor, vamos lá. Você tinha, eu vou dizer, eu tive uma vez uma aluna de oratória, isso tem uns 15 a 20 anos, que ela me falou que morou na Alemanha, né? Na Sim. Alemanha Ocidental. E eu disse, que bom, então você deve falar bastante alemão, né? Germânico. Ela disse, não, eu falo mais ou menos. E eu perguntei, você fazia o que na Alemanha? Ela disse, não, eu trabalhava num restaurante, na cozinha de um restaurante. De quem era esse restaurante? Aí ela disse, do português. Do português. Aí mexi para lá, mexi para cá, esse português era você. Olha, Você professor, está era vendo aí chamado que lá de português, como é que era? Porque era assim, veja bem, os portugueses que iam lá diziam, esse é o Brazuca. E os brazucas que iam lá diziam que era o português, porque a minha vivência nos primeiros anos em Berlim foi só com os alemães. Posteriormente, comecei a conhecer pessoas da nossa língua que eram os portugueses, porque a comunidade portuguesa em Berlim era muito grande, não só em Berlim, como toda a Alemanha. O povo português na Alemanha é reconhecido como sendo um grande povo trabalhador. Então, todo alemão gostaria, e não sei até hoje, creio que seja assim, gostava muito de ter empregados, ou funcionários, ou colaboradores, melhor dizendo, portugueses, que eram dedicados, são dedicados e sabem trabalhar. Então, convivi com muitos portugueses, em especial na gastronomia. Eu também trabalhei com a Lufthansa, em Tegel, no aeroporto de Tegel, em Berlim. Foram 2 anos até eu entrar nessa história de comprar um restaurante. Digo a você que foi assim uma aventura estreante, mas eu não faço de novo. quem lançou a lambada da Alemanha foi você, não foi? Foi. Não fui eu que lancei lá, professor, mas dancei muita lambada. Agora, É verdade que o atual presidente da República, Lula, quando esteve em seu restaurante lá na Alemanha naquela época? Esteve lá. Esteve lá, ele era um candidato já aqui numa das eleições que ele perdeu para o Henrique Cardoso, e já tinha naquela época, naturalmente, quem era a favor dele, já tinha quem era contra. E é muito difícil você, nesses momentos, contornar essa situação. Tem que ter muita habilidade, muito diálogo para evitar o choque, porque as pessoas, professor, é assim, vou explicar rapidamente para que aqui entendam. Quando você, na Alemanha, elege um candidato, quando você vota para um candidato, você assume a responsabilidade, como eleitor, de cobrar desse cidadão, desse político, que ele cumpra as suas obrigações. Então, não sou eu que votei no outro que vou dizer a você, vai lá, ou eu vou criticar o político que ele votou. Ele próprio tem a consciência, como eleitor, que ele votou no cara errado. Ele diz assim, não, peraí, eu votei, mas ele não está cumprindo nada do que ele fez. Eu vou atrás dele, vou criticar e vou fazer a minha crítica para ele. Aqui, professor, as pessoas assumem um compromisso com o seu eleito, com o seu político, de tal maneira que se você disser alguma coisa que aparentemente é contra aquele político, eles avançam em você que nem louco, seja da esquerda, seja da direita, eu estou exagerando um pouco, é claro, defendendo aquele político como se fosse um familiar, como se fosse um parente próximo, e as pessoas não entendem. Gente, se eu eu votei com o professor Barroso para que ele seja o prefeito de Santo Antônio, e depois que ele está lá, ele não cumpre 10% daquilo que ele prometeu durante a campanha, eu enxergo que, como eleitor dele, eu tenho a obrigação e o direito até de cobrar. Agora, não tenho que estar em cada discussão defendendo o Barroso, porque ele não cumpre aquilo que ele prometeu. É o que nós fazemos aqui, e na Alemanha é o inverso. Eu cheguei a votar lá porque, você sabe, eu me naturalizei alemão na época,
Fui casado com uma alemã, meu filho está lá até hoje, já sou avô de 3 crianças, as quais ainda não vi pessoalmente, vejo só aqui pelo celular, né? Conheci seu filho, um menino muito bom. Conheceu. Ele tinha Ele me 21 anos quando ele veio conheceu, passar um ano aqui comigo. e ele foi fazer estágio como engenheiro em Pernambuco, em Recife, não foi? Foi. Com Ele fez operação lá, do aprender na Barcarena. prática, fazendo uma série de coisas e tal e tal. É isso mesmo, professor. E nós, com essas andanças, vamos adquirindo certa experiência e que se nós, brasileiros, tivéssemos a sabedoria de aproveitar a experiência alheia, nós viveríamos muito mais tempo tranquilos do que essa loucura que às vezes é a ansiedade do que vai acontecer amanhã, do que vai ser se eu ficar nessa direção. Porque nós não aceitamos a experiência do outro. Quando você diz a alguém assim, olha, casamento é difícil, casamento não é uma coisa fácil. Aí o cara olha para você, ou a mulher é igual, e diz assim, foi o teu casamento que não deu certo, mas o meu vai dar certíssimo. 6 meses depois, você encontra as figuras e ele diz, rapaz, você tinha razão. Pois é, você não me ouviu. Então, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, professor, mas para entender que nós não assumimos a experiência do outro. Se você ler aquele livro que você me recomendou há cerca de 15 anos, Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, ele tem nos seus capítulos um que diz exatamente isso. Se nós tivéssemos a sabedoria de aceitar a experiência alheia, nós ganharíamos 20 anos na nossa trajetória na área profissional. Por quê? Nós passamos sempre, primeiro pela experiência, adquirir o conhecimento prático, para depois começarmos a ter. Por exemplo, quantos anos leva um advogado para se formar em direito? Não estou falando da faculdade. 4, 5 anos. 4, 5 anos, vamos colocar. 5 anos, pronto. Depois, ele vai fazer, se ele não fez durante o período de estudos um estágio, ele vai para algum lugar onde ele vai passar praticamente por um estágio. Porque se ele sai só da teoria, é o que eu falei sobre você no início, você não é um teórico baseado em ensinamentos de livros, você tem a experiência profissional. Sei lá quantos milhares de alunos você auxiliou, ajudou a descobrir qual era a missão de cada um deles, ajudou o cara a aflorar a sua inteligência, digamos, enfim, aquilo que ele tinha mais dentro de si, o que ele podia fazer. Então, o camarada faz 5 anos de faculdade, mais 2 aninhos que está ali de uma experiência profissional no escritório, e aí ele quer fazer, por exemplo, uma especialidade. Ele vai começar a estudar de novo para ir para uma determinada direção. Ele leva, professor, entre 7 e 8 anos aprendendo, para depois desse tempo todo, ele começar a se julgar ou se considerar um advogado. Porque enquanto ele não for na prática, e nós sabemos, professor, e a jurisprudência está aí para nos provar isso, que se o camarada estiver só na teoria das leis, ele quebra a cara, ele precisa estar se atualizando através da jurisprudência. Aliás, professor, eu costumo dizer, o autodidata é uma teoria minha, não sei se nós já conversamos sobre isso. O autodidata do século XXI não é o camarada que um dia entrou numa biblioteca e começou a estudar, não. O autodidata do século XXI é o profissional que sai da faculdade, que faz uma especialização e que, a partir do momento que ele começa a trabalhar, ele continua aprendendo, estudando, através, por exemplo, o advogado da jurisprudência. Porque se ele ficar só na teoria que ele teve na faculdade, 6 meses depois ele está desatualizado. Aí você fala, e o médico? O médico é a mesma coisa. Todos os dias nós temos novos medicamentos, novas experiências, novas descobertas para curar determinadas doenças. Por exemplo, há 20 anos você não falava em hepatite C, você falava em cirrose. Há 20 anos não tinha cura, hoje tem. Então, essa atualização, ela vem mesmo depois da faculdade. É o que eu chamo de o autodidata do século XXI. Porque, professor, você tem essa experiência e conhece. Há cerca de 30 anos, o camarada saía da faculdade, pendurava o seu diploma na parede, que era para todo mundo ver que ele tinha feito uma faculdade, e ficava ali pendurado e ele era o bambambam. Hoje, se nós não atualizarmos diariamente, podemos perder uma série de coisas. Você pode até me perguntar. Sempre aqui avisei, trabalhando, para não me ligar, mas tudo bem.
Saí um pouquinho do ar, professor, porque ligaram para mim, eu estou usando aqui o celular, já avisei para não ligar, porque eu não uso a internet daqui, eu uso a internet do meu celular, que é muito melhor. Mas, enfim, professor, o que eu quero chamar a atenção... Esse telefonema foi de Berlim ou foi de Varsóvia? Não, foi de São Paulo, porque nós estamos tendo aqui na Irmandade, professor, a qual você, para ser iniciado, em determinado momento, é dito assim, haja luz, você abre os olhos e renasce. Eu não posso falar mais do que isso. E aí a tua vida reinicia-se desde o zero. Você nasce ali naquele momento e é essa palavrinha que você diz, Deus disse, que haja luz, que haja os mares, que haja os peixes, que haja os animais, enfim. E lá também, você está com o olhinho fechado, que haja luz. As luzes são acesas e você começa uma vida nova. Mas voltando ao que nos interessa, professor. Nós vivemos eternamente aprendendo. Eu não considero que sejamos eterno aprendizes, mas somos, sim, aprendizes no cotidiano. Porque todo dia tem algo novo para aprender. Se eu lhe perguntar, vai, diga. Professor, no caso do cotidiano, inclusive tem Sim. jovens que vivem tremendos conflitos, porque ele tem dificuldade. Numa entrevista de emprego, por exemplo, ele terá de se manifestar, terá de responder as perguntas, terá de se comunicar verbalmente e fisicamente, através das suas expressões faciais, através das suas expressões corporais. E ele terá e tem muita dificuldade de se expor publicamente. Veja, vai estar em jogo o futuro dele, a sobrevivência. E ele tem muita competência, muita capacidade. Mas no momento em que ele se senta à frente do entrevistador ou da entrevistadora, dá um branco em sua memória, ele fica com as pernas totalmente bambas, as mãos ficam trêmulas, suadas, a boca fica muito seca, dá um nó na garganta, o seu emocional fica totalmente abalado. E aí aquele jovem, aquele profissional, aquela pessoa que tem muito a dar àquela corporação, àquela empresa, àquela instituição, ele é descartado como se fosse alguém despreparado para exercer aquela atividade profissional por conta dessas posturas sintomáticas que ele demonstrou no momento da entrevista. Certo? Daí a importância de um preparo prévio, dele estar sendo acompanhado por um instrutor, por um profissional, para que ele possa realmente não só prestar um bom serviço àquela empresa sendo aprovado, mas também trabalhar sua autoestima, porque ele, com certeza, ele sairá dali com a estima lá embaixo, sairá com os ombros caídos, com os olhos fitos ao chão, na postura de um derrotado, por conta de uma orientação. Então, essa oratória, esta comunicação do cotidiano, ela é quem vai construir o grande oceano, né? Porque quem faz os rios são os riachos, e os rios fazem o oceano. E aí, aquele gigante, aquele grande profissional que está ali no púlpito, falando num seminário, numa palestra ou algo similar, ele tem uma trajetória, ele tem uma história, né? Ele não começou ali. Ele teve uma orientação, ele buscou e busca se aperfeiçoar diariamente, porque o saber e o conhecimento da arte retórica é algo que a gente deve buscar e aperfeiçoar todos os dias, porque ela é humana. Verdade, professor. Agora, eu gostaria de fixar agora o nosso pensamento, a nossa conversa, nessa questão do rapaz, do jovem, até aquele que é um candidato um pouco mais velho para um novo emprego. E a pergunta que eu faço é essa. Entre vamos imaginar aqui, dois estudantes de direito, ou dois recém-formados bacharéis em direito. Não vou nem falar que tenham feito a OAB, que já sejam advogados, mas dois bacharéis. Tem um que sabe se comunicar, ele gesticula, ele trabalha com um tom de voz, ele olha dentro dos olhos do outro e não sabe tanto. O outro tem um conhecimento muito maior, é muito mais dedicado, estudou muito mais, enfim, tem mais memória,
é mais hábil a escrever, a redigir, mas é tímido. Normalmente não olha nos olhos, ele olha para baixo, ele quando levanta os olhos é muito rapidamente, vem para baixo. Qual desses dois o senhor acredita, professor, que diante de um profissional que está à procura de um elemento para trabalhar, vai se dar melhor? Claro. Como diz popularmente, de cara, quem vai ser selecionado é aquele que sabe melhor se comunicar. Pronto. Este que tem todo o conhecimento, que domina toda a obra de Pontes de Miranda, de Tobias Barreto, não é? De Clóvis Bevilacqua, dos grandes juristas, constitucionalistas, etc., ele tem tudo isso dentro da sua cabeça, do seu algoritmo bioquímico, os seus neurônios, o seu cérebro. Então, essa pessoa, com certeza, ela não vai ser selecionada. E a empresa vai perder um grande profissional. Com certeza, eu não tenho dúvida alguma. Este profissional, por exemplo, vou dar um outro exemplo, professor. Você pegue o professor Arroio, que é maestro em oratória, e um médico renomado em neuro, renomado, e leva para um interiorzinho, para Broacas. Você é apresentado numa assembleia perante todos os habitantes de Broacas como um neuro. Você não é neuro. Você não é médico, você não é neuro. E leva um outro neuro, esse é neuro de verdade, você é um neuro fake, e o outro é um neuro fake. de verdade. Aí coloca você, maestro, na arte retórica, na arte da comunicação, da expressão oral, e pega este neuro. Este neuro é competente. Ele é tão bom quanto Antônio Rosa Damasio, o nosso patrício português, que é diretor da Faculdade de Medicina em Harvard. Cientista. Ele, a esposa dele, Ana Rosa Damasio, tem vários livros, dentre eles que eu reputo como uma grande obra. E o cérebro fez o homem. Olha, doutor Guto acabou de entrar aí na live, viu, Arlânio? Muito bem, que seja muitíssimo bem-vindo. Eu sou um admirador, um fã do Guto também. E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco a live dele depois, porque no dia que vocês fizeram a live eu não estava presente. Mas eu fico feliz que ele esteja por aqui, sempre nos ensinando muito, professor. Retornando, então, está Sim. O professor Arroio, que é um neuro. Um neuro fake. Essa daí você... O neuro fake, eu nunca tinha ouvido isso. Neuro fake é neuro verdadeiro. Olha, não é fake, ele é neuro. Estudou em Harvard, o cara é um talento. E está lá em Broacas, um pequeno município no Nordeste, do Sertão. Mas quem escolhe o médico é a comunidade. Vai escolher de acordo com a posição verbal, com a apresentação de cada um. Como ele vai se expressar, como ele vai vender o seu projeto para aquela comunidade. Certo? Então, este que se formou em Harvard é um grande neuro, mas não domina a palavra, a oratória, não é um bom comunicador. Né? Ele fugiu de todos os grandes centros, indo para Broacas, achando que lá ele iria abafar. Bom, lá eu me escondo, e ele nem olhava nem para os clientes, nos olhos do cliente, porque tinha medo, tão tímido que era. E aí está você e ele. Você se manifesta como se fosse um médico. Um médico. E deita falações com grandes esmeros. E este cientista, ele é muito acanhado em seu vernáculo. Ele treme, ele tergiversa, ele gagueja, fica mariscando palavras. Você acha, professor, que a comunidade, na hora de votar, de escolher, vai escolher quem? Vai escolher o maestro da palavra. Mesmo bem provável.
É bem mesmo sem ter provável. medo, certo? Você Bem lê provável. algumas bússolas, lê algumas coisas, treinou direitinho, algum negócio, então chegou lá, pô, no lugar de tá. No Ô, lugar de tá. Então, professor, essa história aí, você quase está contando um capítulo dos teus livros, que eu sempre disse que você sempre é, ou lhe comparo, sem comparações, na verdade, mas eu sempre vejo que você é um Tobias Barreto da atualidade. Os teus livros que você escreve, os romances que você escreve, são fantásticos. Eu não esqueço aquele que conta da história aqui da Bahia de Todos os Santos, das tormentas, enfim, é muito legal. Eu gosto, tenho esses livros comigo aqui, que eu agora empacotei alguns livros, que eu estou guardando esses livros num outro lugar. Mas voltando aqui ao que nos interessa, eu acho que nessa história, professor, seria mais interessante se esse Neuro contratasse os serviços de um bom orador que fosse com ele lá e apresentasse ele, dissesse, olha, esse aqui é o professor Antônio Andrade, neurocientista baiano, que tem um ícone na neurocirurgia, no neuro, enfim, ele realmente existe, é um camarada fantástico, tem livros também lançados, muito bom. Ele é irmão da Aruzzi, o cara é fera. E é professor ainda, aos 75 anos, ministra aulas, trabalha o dia todo, não fica parado, é um cara que tem um cérebro funcionando constantemente. É o que ele diz, professor. Se nós mantivermos o nosso cérebro em atividades, isso vai para todos aqui presentes, nós vamos manter a nossa, digamos, essa questão de ficar maluquinho, senil e estar perdendo a memória, muitas vezes é uma questão de não estar usando o cérebro, de não estar lendo, de não estar fazendo palavras cruzadas, são coisas simples, vendo coisas diferentes, atuando diferentes. Enfim, por exemplo, uma caminhada, professor, em que a pessoa faz todos os dias o mesmo caminho. Se você perguntar, olha, você vai todo dia da sua casa ao teu trabalho, você caminha cerca de 10 minutos. Me conta aí, quantas árvores você vê no teu caminho? Quantas casas nesse teu caminho tem passarinhos, tem cachorro, enfim, alguns animais? A maioria, professor, sem erro agora, sequer percebe que a rua tem árvores. É aquela coisa bitolada, ele sai de casa, vai para lá no mesmo horário, faz aquele caminho sem observar, sem nada. Isso vai bloqueando, de alguma maneira, as sinapses do cérebro. E é importante que a gente faça as coisas um pouquinho diferentes para que possamos, então, manter o cérebro ativo. Isso também dizia o nosso cientista baiano, que faleceu há pouco, que cuidava de questões das mulheres para dar à luz, era... Ocimar Coutinho. Ele, inclusive, escreveu nos seus livros, professor, que não existe impotência sexual se o homem tiver um corpo saudável. O que existe é, na mente dele, um esquecimento e aquela sinapse que faz com que ele desperte a libido, com que ele faça com que o corpo reaja, vai diminuindo até o dia que ele simplesmente nem pensa mais nisso. Isso escreveu Ocimar Coutinho. Então eu sempre penso nisso, eu digo, olha, temos que nos manter ativos, mentalmente e fisicamente, para estarmos bem. Porque se não for assim, professor, fica difícil. Outra coisa é observar o nosso cotidiano. Por exemplo, segunda-feira eu fui ao médico fazer os exames normais anuais. Urologista. Levei os exames que ele pediu e ele disse assim, senhor Arroio, apareceu alguns cristais aqui na sua urina. O senhor não está bebendo água? E eu disse, não, como não? Eu bebo água. Ele disse, olha, aqui indica que o senhor não está bebendo água. Tirando isso, o resto está legal. Professor, na terça-feira, eu comecei a me vigiar. Eu levantei, como todos os dias, às 5 horas da manhã. Às 6 horas, depois de trabalhar 1 hora, eu fui fazer o meu café. Das 5 às 6, eu não bebi uma gota d'água. Das 6 às 7 que eu tomei o café, eu bebi 1,5 xícaras de café. Das 8 ao meio-dia, nem comi uma fruta, nem bebi um copo d'água. Acabei de almoçar, fui descansar um pouco, não bebi água. Às 18 horas, eu lembrei que eu tinha que beber água. Então, nós nos enganamos. Temos que ficar atentos. Pessoas com mais de 60 anos de idade, nós estamos quase lá, ainda somos jovens, não tem sede. 69. Eu não vou dizer nada. Então, professor, veja, é importante que a gente passe também a nos conhecer e a descobrir pequenos detalhes aos quais nós simplesmente não ligamos mais. Esse detalhezinho de fazer com que os nossos sentidos voltem a funcionar normalmente é sair na rua e observar. Ou então fazer um caminho diferente. Em vez de eu ir para a esquerda nesse quarteirão, eu vou pela direita e vou observar o que eu vou enxergar. Quantas casas amarelas? Parece brincadeira, professor, mas isso são
orientações de neuros. Faça com que o teu cérebro veja coisas diferentes. Você usa o teu relógio no braço esquerdo, no pulso esquerdo, passe a usar no direito, que é para fazer com que o cérebro comece a mudar os hábitos que nós temos. Porque, como você mesmo sabe, e já escreveu sobre isso, nós somos feitos de hábitos. Os hábitos nos controlam. Então, é importante que a gente comece a descobrir o que eu preciso, na realidade, deixar de lado e o que eu posso assimilar para melhorar. E essa história do cotidiano, professor, tem muito a ver com isso, com os hábitos. Se eu tenho o hábito, diga. Professor, quando eu citei a questão do médico, aí a gente pode fazer uma analogia com os políticos. Também. Por exemplo, você poderá pegar um candidato ao legislativo ou ao executivo, um candidato com os melhores propósitos, as melhores ideias, numa compliance de fazer inveja, mas ele não é... Numa quê, professor? Eu não entendi. Numa compliance. Uma compliance, né? De fazer invejável. E aí, de repente, ele não se elege, não tem voto nenhum. E aquele outro que era um bom orador e que não tem nenhuma ética, não tem princípios, não tem nenhum compromisso, ele se elege. Porque ele usa a melhor palavra do que aquele que é ético, tem bons propósitos. Eu me lembro, hoje eu tenho ouvido muita gente falando bem de Enéas. Essas pessoas que hoje falam bem de Enéas, se Enéas estivesse vivo e fosse candidato, não votariam Enéas. Elas dizem isso para poder escamotear a sua própria realidade. Enéas foi candidato a presidente da República por algumas vezes e não teve um reconhecimento eleitoral devido, certo? Então, ele tinha um tempo muito limitado na televisão, um cérebro, um crânio fabuloso, sabe? Mas o poder da oratória é muito grande, porque quem manda no planeta Terra é quem fala. Você não vai... Você já ouviu falar em algum governador ou primeiro-ministro mudo? Não existe. Não há essa possibilidade. A menos que houvesse um país que todos fossem mudos e todos lá conversassem por libras. Do contrário, eu não digo que seja impossível, mas é muito difícil. Não é impossível. Mas nós não temos na história ainda da humanidade nenhum governador, nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente mudo. Então, o planeta vive sob a égide da falassocracia. Manda quem fala. Agora, falar com assertividade. Porque existem pessoas que cometem grandes erros em sua comunicação. Né? Uma delas é não ter empatia. Não ter empatia com o outro. Você tem comunicador que está dialogando com o seu persuadendo e, de repente, só ele fala. Ele não ouve o outro. Não observa as expressões, o olhar, as microexpressões, o semblante, a expressão corporal, as nuances vocais. Ele não observa nada, ele só está falando. Ele não ouve o outro, não ouve a história do outro, não ouve o feedback. O feedback é muito importante. Ouvir a história do outro é de suma importância. Por quê? Quando você ouve a história do outro, o que é que acontece? Você perdoa mais. Você conhece a dor do outro. Você tem empatia. Aí, o conflito ele é dissolvido porque você sabe que aquela pessoa está reagindo daquela maneira por coisas pretéritas, por coisas passadas, por dores, sofrimentos, mágoas. O doutor Guto, que domina muito bem esta seara, eu não sei se ele ainda está ao vivo. Acredito que sim, eu não estou vendo aqui na lista, mas deve estar. O doutor Guto, ele domina muito bem essa parte da emoção na oratória. Né? Que bom. A emoção, ela é
é um potro, é um corcel, é um touro indomável. A emoção. Você está bem, tranquilo, falando, de repente você se depara com um olhar hostil, com um semblante zombeteiro, né? Está ali para lhe denegrir. E se a gente não tiver cuidado, maestria, como você tem, como o Guto tem, perde as estribeiras e perde o ritmo da oratória, da sua alocução, do seu raciocínio, pode até dar um branco na memória. Com certeza. O detalhe da emoção, professor, veja, quando eu digo aos alunos, antes de você aprender uma técnica, as técnicas de oratória, você primeiro precisa aprender a controlar as emoções. Eu nem uso bem esse termo assim, mas é nessa linha que eu vou. Para que você possa levantar, falar e vencer, você tem que ter controle das próprias emoções. É o que você falou. Se eu, por exemplo, sou atacado numa discussão e permito me ser afetado, tipo, eu levo para o lado pessoal, numa discussão coletiva, eu já estou ali, a partir daquele momento, totalmente fora daquilo que eu quero apresentar de verdade. Porque a minha visão, a partir daí, vai ser só de ir na direção daquele que eu me senti ofendido. O cara me mandou, então eu quero dar a ele de volta. E tudo aquilo que sai, eu tivesse preparado para expor, acabo esquecendo, é onde dá o branco. Então, essa questão da emoção é, em primeiro lugar, não permitir se sentir ofendido. Nem que seja, professor, algo que realmente foi direto para você. Se passa de abestalhado. Aquilo não foi para mim. Até porque, se nós formos considerar Leandro Carnal, que outro dia eu vi uma palestra dele, que eu acho que eu considero um grande palestrante, ele diz o seguinte: se alguém lhe chamar, digamos, de marido traído, você pensa, eu sou marido traído? Se for marido traído, o cara está falando a verdade. Por que você tem que se ofender se você já sabe que é? Se você não for e sabe que não é, para que você vai se ofender também, se o cara não está certo? Então, é uma questão de interpretação. Você evitar, permitir se afetar. É como antes de você se apresentar para um grupo de pessoas, estar pensando em 1000 coisas que irão acontecer. Não vai acontecer nada daquilo que nós estamos pensando. O que nós temos que ter é o foco daquilo que nós vamos apresentar, e você sabe como, com um pequeno script, se tiver auxílio hoje, com a tecnologia que nós temos, com slides, etc., é melhor ainda, mas ficar de boa, tranquilo, evitar ficar imaginando que vão fazer isso, vão me perguntar aquilo, e se me perguntarem, gente, é só manter. Então, é importante, professor, eu até aqui vou citar o nome do curso A Oratória de Cada Dia, ao qual eu tenho aqui na internet, para quem tiver interesse, quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente, eu vou explicar o que é. É importante que antes de nós partirmos para o lado técnico da oratória, que é quando nós utilizamos dos gestos, do olhar, enfim, temos que aprender a controlar a emoção. E aí depende muito mais do próprio aluno, professor, do que da gente. E eu já observei, por exemplo, a doutora Socorro, mais conhecida como doutora Socorrinho, candidata a deputada federal em Pernambuco. Ela teve discussões com pessoas que gritavam na frente dela, eu testemunho disso. E ela simplesmente mantinha ali a sua linha tranquilamente, às vezes colocava assim o dedo aqui assim no queixo, como se estivesse pensando, vou agora mandar tudo isso para aquele lugar, mas ficava tranquila, e depois com uma voz calma e tranquila ela dava a volta. Só que mais tarde ela confessava, naquele momento a minha vontade era de atirar a bolsa em cima daquela figura, mas teve o autocontrole. E isso é difícil, professor, você sabe que é difícil, principalmente num país onde nós somos criados a mostrar a nossa masculinidade, né, a nossa coragem, desde pequeno, aquele enfrentamento, uma criança com a outra, enfim, e isso fica no nosso inconsciente desde pequeno, e mais tarde, quando somos confrontados, a nossa tendência de reagir também da mesma forma. Agora, é treino. Professor, eu acredito que isso seja treino. Não é remédio, é treino. Temos que treinar, temos que começar a colocar no nosso cérebro que nós podemos nos manter calmos, tranquilos, para poder depois, claro, dialogar de forma a ser empático, que também é difícil. Veja, nós temos o hábito, eu não vou generalizar, mas a grande maioria de nós brasileiros julga.
Nós olhamos para alguém e julgamos imediatamente. Nós julgamos tudo, nós julgamos, condenamos, damos lá, enfim, e na realidade, na maioria das vezes nos enganamos. Só que é um hábito nosso, eu não sei explicar o que acontece. Então, a partir daí, para ser empático, a primeira coisa é respeitar idiosincrasias de forma tranquila. O cidadão fala de uma forma diferente, é a linguagem que ele tem, vamos nos adaptar e entender o que ele está se expressando, está falando. Ele tem uma forma de pensar diferente da minha em relação à política, em relação a gêneros, em relação, enfim, seja o que for, eu tenho que procurar ser empático, como você orienta, e entender a ele. Porque eu entendendo, ou seja, o que você falou, que não é só ouvir, é escutar. A escutatória vai me dar ferramentas, e aí eu posso usar os gatilhos mentais, que eu não vou orientar ninguém a fazer isso, cada um aprenda, e eu vou jogar os gatilhos mentais em cima daquilo que ele está falando, dentro daquilo que eu considero uma empatia, e vou conquistar o coração daquela pessoa. Ao invés de bater de frente, ao invés de bater o choque, que é o que, na verdade, na maioria das vezes acontece. Nós temos visto aí, como você mesmo disse, no parlamento, cada um defende o seu lado, e há muitos anos, eu dizia assim, você briga, você defende o teu ladrão, que eu defendo o meu ladrão. E falando isso, na política nacional, eu cheguei à conclusão, peraí, será que eu estou ficando abestalhado? Como é que eu vou defender o meu ladrão? Parei com esse negócio e estou cobrando esse ladrão, porque se eu voto nele, você tem que fazer o que você cumprimentou. Quando eu digo ladrão, professor, é uma forma genérica de expor o que acontece no Brasil. Porque nós estamos vendo aí que, se você pegar hoje os 513, são 513 ou são 520 deputados, se nós pegarmos esses 520, aqui sem falar em partidos, e perguntar, vou fazer uma pesquisa, desses 520, quais foram os projetos que eles fizeram, que eles trouxeram, que eles realizaram em prol do Brasil? Quais foram as emendas que eles resolveram fazer para entregar no município, numa cidade, enfim, para que houvesse benefício para o povo daquela região, daquela comunidade? É só fazer isso. E aí você vai ver a decepção que a gente vai ter. É verdade. Porque a maioria, professor, quer aparecer numa CPI para estar na mídia. Fazer aqueles gritos, aqueles escândalos para estar na mídia. É verdade, professor. No que tange a questão da emoção, emocional, Pois não. é muito importante, porque quando o orador está ali no púlpito, na frente de uma plateia, ele vai despertar em cada pessoa que está ali sentada à sua frente, na poltrona, um determinado tipo de reação, um determinado tipo de pensamento. Dentre eles está o do invejoso, da pessoa invejosa. O outro, que gostaria de estar em seu lugar e não tem competência de estar ali. Gostaria de estar, não tem coragem, não tem preparos. E aí ele fica ruminando e mastigando vários demônios para dentro do seu intestino cerebral, que ele não tem cérebro, ele tem intestino, certo? E aí, meu amigo, aí ele explode lá da cadeira de uma forma abrupta, né, para lhe atingir. Isso é o que a gente chama de comunicação violenta. É muito importante que um conselho que eu dou a quem vai falar em público. Recentemente eu tenho falado muito sobre isso, porque como o professor Aroio colocou muito bem, as pessoas estão muito agressivas. As pessoas estão apressadas por nada, né? E dada a neurose e a pressa para poder abrir aplicativos, né, no mundo virtual, essas pessoas estão apressadas. E daí se comunicam de uma forma muito grosseira e não clara. E hoje, se comunicar com clareza é poder. Se você tiver uma comunicação clara, você não imagina o poder que você detém em suas mãos. Porque as pessoas perdem muito tempo em conflitos, explicando e reexplicando
porque tem dificuldade de ser claro e o outro lado tem dificuldade de compreender porque você não sabe explicar. Então, é bom, numa abertura de qualquer palestra, comunicação, você calçar a sandália da humildade e dizer para a plateia, olha, eu estou aqui provisoriamente. Qualquer um de vocês, qualquer um poderia estar no meu lugar para fazer melhor. Certo? Tanto é que eu vou reservar X minutos ao final da minha palestra para que vocês possam vir aqui e se expressar, inclusive me criticar, porque eu sei que você que está aí sentado ou sentada pode até e tem mais conteúdo do que eu. Então darei uma chance a você. Eu sei que você precisa dessa oportunidade de se manifestar. E eu vou lhe dar esta oportunidade. Aí você acalma o leão, acalma o demônio que está ali. Você exorciza a pessoa que está ali. Eu estou assim, professor, falando do professor, veja, você me fez lembrar um ensinamento teu, há muitos anos, em que você dizia que devemos observar o semblante daqueles que estão nos ouvindo. Porque você dizia assim, tem aquele que vai te olhar e vai fazer assim, e tem aquele que vai olhar e que está fazendo assim, e tem aquele que olha e está fazendo assim, tipo, nem estou aí com o que está rolando. Então, essas observações que a gente treina também, aprende também a observar, nos dá a oportunidade, por exemplo, numa pergunta retórica, de fazer o que você acaba de dizer. Pois não, olha, eu não conheço nada disso. Por gentileza, vem aqui e explica para a gente o que você acabou de nos perguntar, porque você conhece a resposta. A maioria não sai do lugar. Sabendo a resposta, a maioria não sai do lugar. É o caso agora. Você desarma quando você simplesmente coloca à disposição a tua cara. Vamos chamar assim, olha, você pode vir bater aqui, venha. Fala o que você sabe. E a gente aprende, professor. Se ele souber, a gente aprende. Por que ele está com raiva? Ele está com muita ira. Porque ele tem conteúdo. Às vezes ele tem conteúdo mesmo. E não tem oportunidade de falar. E você vai dizer que vai dar essa chance. Entendeu? Professor, eu não sei aqui, você que está acompanhando, mas provavelmente a gente falta... 2 minutos, professor, e eu acho que é o seguinte, vamos lá, para você salvar isso direitinho, quando você salvar lá, vem escrito, né, compartilhar, você está salvando, vai aparecer lá, colaborador, é o primeiro, colaborador, você põe meu nome, aí ele vai bater no meu feed automaticamente e vai ficar lá. Eu ia fazer uma capa para essa nossa live, mas acabei não fazendo, porque não adianta eu fazer, porque você é que vai salvar aí. E depois não deu tempo de falar comigo antes, que eu lhe mandaria e você joga. Eu tenho um suporte aqui, que é Rafael, ele está aqui, ele me dá o suporte. Eu sei, você já me falou dele, o cara é fera, muito bom, isso é importante. Um dia eu chego lá, vou ter também um suporte para me ajudar. Agora, professor, veja essa taça aqui, é uma taça destra, para quem pega nela com a mão direita. Como eu estou com a mão direita ocupada aqui, eu estou pegando a taça com a mão esquerda. Então eu não pego porque, olha, você já entendeu, né? Eu sei. O que é que tem dentro aí, professor? Lá do Rio Grande do Sul. É água, é água de Rio Grande do Sul. Professor, é água. Não, eu bebo água, que a propósito, você chamou atenção, vamos deixar claro aqui no encerramento. Nunca se permita drogar-se antes de qualquer apresentação. Esse papo que eu vou tomar uma cachaçinha, esse papo que eu vou tomar algo para relaxar, esqueça, isso é um problema sério. Você tem que ter o autocontrole sem absolutamente nada a não ser a própria mente. Professor, vamos fazer aqui para as pessoas fazerem uma foto nossa. Ó. Eles vão fazer o print e vão nos mandar. Aí, ó, manda para a gente aqui, você que está fazendo, vai lá, faça o print aí, quem estiver conosco. Só um minutinho mais, professor, agora, vai. Faça um print, manda para a gente, que a gente vai gostar, professor, e vamos publicar. Professor, meu caro. Professor, muito obrigado. Eu quero lhe apresentar aqui esse meu último livro. Você... Pois não, ele está virado, não consigo ver se está de ponta cabeça, professor. Não. Tá aí, tá, vira, está de ponta cabeça. Assim. Aí, agora sim. Ou não? Eu já entendi, professor. Ele estava de ponta cabeça, mas ele também está do lado oposto. Então, vamos tentar ler aí. Vou ver se eu consigo ler de trás para frente. Não, o nome do livro é Os 4 Hábitos do Orador Eficaz.
Poxa vida, eu vou buscá-lo. Você já tem aí nas... Onde é que você tem esse livro para a gente comprar, professor? Rapidinho, que é para o Instagram não fechar nós aqui e acabou a onda, hein? Tranquilo. E no dia 12 vou abrir uma mentoria em oratória eficaz. No dia 12. É a primeira minha. Valeu, professor. Um abraço, professor. Muito obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz, sempre aprendendo muito. Fecha o teu canal, encerra o negócio aí e salva. E manda para mim. Liga aí pro menino, mandar para mim, ele sabe como. Vai!